teacher Paula, and today I'm here to talk about Unit 8. Here we have our book Be Bilingual 4, and the title of our unit is this here. It's a question. What did you do yesterday? Yes, this unit starts on page 96. We're going now to talk in Portuguese, okay? Let's go agora em português. Olá, eu sou a teacher Paula. Hoje estou aqui para falar com os meus queridos alunos do quarto ano. Bom, quarto ano, coloquei aqui para vocês a nossa capa do livro para matar a saudade, Be Bilingual 4, e também o título da nossa unidade, o nosso módulo 8. É uma pergunta dessa vez, né? What did you do yesterday? Repete com a teacher. What did you do yesterday? Mais uma vez. What did you do yesterday? O que você fez ontem? Yesterday, ontem. E aí na página 96 nós iniciamos com módulo 8, o nosso título e uma imagem. In this picture here you can find Joey, Patrick and Derek, these three boys, ok? Os três meninos que estão aonde? In front of their school. Eles estão em frente à escola. They are having a conversation. Estão conversando e a gente vai fazer a leitura agora dessa página 96 antes de entrar no nosso ponto gramatical, ok? I read my text here. You read your text at home. Open your Be Bilingual books, ok? Módulo 8 no seu livro Be Bilingual. Abre lá na página 96 e vai praticando a leitura junto com a teacher. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre esse texto. Is it okay for you? Are you ready? Estão prontos? Let's! Patrick, I called you yesterday and you didn't answer the phone. Where were you? Yesterday, I visited my grandma at her farm. At her farm? Cool. Yes, my grandma lives in a farm. It was so cool. What did you do there? In the morning, I played soccer with my cousins. I milked the cows. I walked my grandma's dogs. After lunch, I watched movies and I helped my grandma with her horses. In the evening, I cooked dinner with my mom and played video game. I would love to spend the day in a farm. Next time, you can go with me. Nice! Very good, guys. So, they are talking about a day in a farm. Eles estão falando sobre um dia na fazenda. O Patrick, ele fala que ontem ele visitou. He visited grandma, ok? At her farm. Yes? E os amigos acharam isso o máximo. O Joey logo pergunta para ele, What did you do there? O que você fez lá? What did you do there? E ele fala tudo o que ele fez. In the morning, after lunch, in the evening, durante todo o dia. In the morning ele fala, I played soccer with my cousins. Played soccer. Ele jogou futebol with his cousins, com os primos dele. I milked the cows. Tirei leite da vaca. I walked my grandma's dog. Eu levei os cachorrinhos da minha vovó para passear. After lunch, na parte da tarde, que foi o quê? After lunch, após o almoço, I watched movies, assisti filmes, and helped my grandma with the horses. E ajudei a vovó com os cavalos. In the evening, agora a gente vai falar da parte da noite. I cooked dinner. Ele cozinhou o jantar with my mom, com a mamãe. And played video game. E jogou o quê? Video game, yes? O Joey fala que adoraria passar um dia lá na farm. I would love to spend the day in a farm. O Patrick convidou ele, ó. Next time, da próxima vez, you can go with me. Nice. Okay, did you understand the conversation?
Yes? Very good. Now we're going to move to page 97. E qual o assunto da gente hoje? O que nós vamos falar? Simple past. Vamos começar com os regular verbs. O simple past é o passado. Lá no nosso título, eu já tenho uma perguntinha no passado. What did you do yesterday? O que você fez ontem? Para eu falar de coisas que eu fiz no passado, eu preciso usar verbos no passado. Ok? Para isso, a teacher trouxe umas dicas bem bacanas para que a gente consiga escrever, reproduzir frases, ideias, só que o quê? No passado. Quando eu for falar de ontem, yesterday, last weekend, no último fim de semana, last Friday, na sexta-feira passada. Então, sempre que eu for falar de passado, eu preciso saber como usar os verbos no passado. Vamos para as nossas dicas? Let's go! Logo aqui a gente tem a página, é uma grammar box, tá? É uma parte da página 97. Nessa caixinha aqui, a nossa caixa gramatical, ela vai aparecer algumas vezes em algumas unidades, quando a gente tem um pontinho muito importante e a gente precisa dar um pouquinho mais de atenção a ele, tá? Com muita calma, tá? Sem pressa, a gente vai falar um pouquinho sobre a grammar box, tá? Eu tenho aqui simple past regular verbs. Passado, né? O passado simples, verbos regulares. Regular simple past verbs are formed by adding ed to the infinitive of the verb. Então, a forma no passado dos verbos regulares se dá através do quê? Do acréscimo do ed no final do verbo. O verbo watch, olha aí na sua caixinha, página 97, tá? O verbo watch, que é assistir, eu acrescento o ed, ele vira watched. Watch, watched. Quando eu falo, eu assisto desenhos aos sábados. I watch cartoons on Saturdays. Mas se eu quero falar que eu assisti no último sábado, eu assisti desenho animado, animações no sábado passado, eu preciso colocar esse verbo no passado. E aí eu acrescento ed no final. Ao invés de I watch, eu uso I watched. I watched cartoons last Saturday. Eu assisti desenhos animados no último sábado ou sábado passado. A tradução pode ser feita de ambas as formas, ok? Eu joguei videogame ontem. Ontem, yesterday. Lembra do nosso título? What did you do yesterday? Então, eu joguei videogame ontem. Play, jogar. Vocês já sabem que jogar videogame é play videogame. Já treinamos bastante isso, né? Quem não sabia, sabe agora, não tem problema. Quando eu uso play no passado, eu acrescento ed, played. Repete com a teacher. Played. Eu joguei, I played. Vamos completar a frase. Videogame, quando? Ontem. Yesterday. I played video game yesterday. Eu joguei videogame ontem. One more time, mais uma vez. I played video game yesterday. Eu joguei videogame ontem. Is it okay for you? Very good. Essa foi a nossa primeira etapa, simples. Acrescentei o ed, verbo foi para o passado. Transformei toda a frase numa ação que já aconteceu. Yes? Esse é o início do nosso simple past. Teacher, mas como eu tenho alguns verbos como dance, like, que terminam em e, o que eu faço? Eu acrescento ed? Não precisa. Como ele termina em e, você só vai acrescentar o d. Like termina em e, certo? Eu tenho aqui o exemplo. Like, liked. Like, liked. Eu não preciso acrescentar um outro e. Se ele termina em e, é só acrescentar o d. Yes? I like, eu gosto de pipoca. I like popcorn. Agora, eu gostei do filme que eu assisti ontem, por exemplo. Eu gostei. Tem que transformar o like no passado. Acrescentei o d. I like
ok? Uma ação no passado. I like, eu gosto. I liked, eu gostei. Is it okay for you? Vamos pro verbo dance. Todo mundo conhece. Dance é dançar. A teacher não sabe dançar muito bem, não. A teacher tenta. Tudo por vocês. I danced at the party. Eu dancei na festa. Eu danço. I dance. Presente. Se eu for falar que eu dancei, I danced. Acrescento o D apenas. Não preciso do ED, porque dance, assim como like, termina com E. I danced last Saturday. Eu dancei no sábado passado. Eu dancei no final de semana passado. Pode ser? Pode. I danced last weekend. Final de semana, weekend. I danced last weekend. Is it okay? Yes. Acrescentei ED. Verbo terminou com E. Só acrescento o D. Yes? Very good. Let's move. Teacher, tem mais uma regrinha aqui no final. Vou ler para vocês, mas é bem simples. If the verb ends in consonant and Y, you take off the Y and add IED. O que seria isso, teacher? Verbos terminados em Y. O que eu preciso prestar atenção? O verbo terminou em Y e eu tenho que passar ele para o passado. Vamos lembrar de um verbo que a gente trabalha muito? Estudar. O verbo estudar, study, ele termina em Y. Porém, antes do Y eu tenho uma consoante, a letra D. Termina com DY. Quando eu tenho o verbo study, terminado em Y, e antes desse Y eu tenho uma consoante Y, DY, ok? Eu formo o meu passado, o meu simple past, retirando o Y e acrescentando IED, ok? Mais uma vez, lembra do study? Study termina com DY, consoante Y. E I study a lot, eu estudo muito, isso é presente. Se eu tenho que falar que eu estudei muito ontem, eu estudei muito ontem, é passado. Verbo study, consoante e Y. Tiro o meu Y e acrescento IED. I studied a lot yesterday. Eu estudei muito ontem, mais uma vez. I studied a lot yesterday. Foi ontem. I studied a lot yesterday. Ok? Very good. Aqui eu tenho o verbo tentar ou experimentar, tá? É o verbo try. Pode ser tentar, experimentar. Let's repeat. Try. Ele se escreve da seguinte maneira. T-R-Y. Eu tenho que usar o try no passado. O que eu faço? Tiro o Y e acrescento IED. I tried to play the game. Eu tentei jogar esse jogo. I tried to play the game. Is it okay? Let's move. Aqui a teacher colocou alguns exemplos. Vou fazendo a leitura. I played a computer game. Play termina com Y, mas antes do Y eu não tenho uma consoante, tá? Eu tenho uma vogal, A. Então é só acrescentar ED. Lembrando que a regrinha de tirar o Y e acrescentar IED é quando o verbo termina com consoante Y, ok? Não é o caso do play. Play é vogal Y. I played a computer game. Eu joguei um joguinho no computador. You studied math. Você estudou matemática. Olha o studied aqui. Retirei o Y, acrescentei IED. We watched a talk show. Nós assistimos um talk show, ok? Watched, passado. She wanted to stay home. She wanted to stay home.
ela quis ficar em casa. Todas as ações no passado. We cooked Italian food. We cooked Italian food. Comida italiana. Nós cozinhamos. Cooked Italian food. Acrescentou o ED. They chatted online. They chatted online. Eles conversaram online, enviaram mensagens, ok? Yes, chat. Is it okay for you? Very good. Let's move. Aqui a teacher colocou uns exemplos, tá? Usei aqui o verbo play para deixar bem clara a diferença do study, do try para o play. Como eu falei, ó, I play. No passado, acrescento ED, é um Y precedido de vogal. Apenas acrescento ED. I played soccer last night. Mais uma vez. I played soccer last night. Eu joguei futebol na noite passada. Play vira played. Acrescentou ED, formou passado. Yes? Let's go. I watched TV yesterday. I watched TV yesterday. Acrescentei ED ao verbo watch, que é assistir, e transformei esse verbo no passado. Eu assisti TV ontem. I cooked pasta last Friday. I cooked pasta last Friday. Eu cozinhei macarrão, massa. Yes? Na sexta-feira passada, na última sexta-feira. Yes? Acrescentei o ED ao verbo cozinhar, cook, virou cooked. Yes? Very good. I wanted to play video game. I wanted to play video game. Eu quis jogar videogame. Verbo want, querer, com acréscimo do ED, wanted. Yes? Very good. Agora eu tenho aqui verbos terminados em E. Nós acrescentamos apenas o D. A teacher já falou sobre isso, coloquei exemplos diferentes para a gente reforçar. Bia, olha o verbo dance, que já termina em E. O que a teacher fez? Acrescentou apenas o D. Bia danced last Saturday. Verbo like, que também termina em E. Não acrescento ED, apenas o D. He liked the movie. Ok? Bia dançou no sábado passado. Ele gostou do filme. Yes? Vamos lá, mais uma vez. Bia danced last Saturday. He liked the movie. Yeah? Very good, guys. Now let's move. Verbos terminados em consoante e Y, que é o caso do study, do try. Aqui nós retiramos o Y e acrescentamos IED. Só para reforçar, já vimos. I studied history last night. I studied history last night. Eu estudei história na noite passada. Study, retirei o Y. Por quê? Eu quero transformar o verbo no passado. Qual é a regrinha? Se é um Y precedido de consoante, como é o caso aqui, eu tenho um D. O que eu faço? Retiro o Y e acrescento o IED. Verbo study no passado. I studied history last night. O mesmo acontece com try. Tentar ou experimentar. You tried to solve the tasks. Você tentou resolver as questões, as tarefas. You tried to solve the tasks. Retirei o Y e acrescentei IED após a consoante. Is it okay for you? Yes? Very good, guys. Let's move now. Now we have here two boys and we have the question, que é a nossa perguntinha do título. Lembra do nosso título? What did you do yesterday? O que você fez ontem? Olha aqui a resposta do nosso amigo. I played soccer with my cousins. Agora ele já sabe responder no passado. Qual o verbo que ele usou? Play, certo? E o que eu fiz com play? Acrescentei ED. I played soccer with my cousins. Eu joguei futebol com os meus primos. Pronto,
já tenho aí a minha resposta no simple past. Let's move now. Aqui eu tenho o nosso título novamente, What did you do yesterday? Eu grifei o yesterday para deixar bem claro que a gente utiliza yesterday quando a gente quer falar de passado, porque yesterday é o quê? Ontem, tá? Então sempre que aparecer, prestem bastante atenção nisso. Aí eu tenho aqui algumas respostas. I watched a movie. O que você fez ontem? What did you do yesterday? Eu assisti um filme. I watched a movie. Verbo assistir mais ED. Simples assim. Yes? Agora nós vamos para a forma negativa. E como se dá a negative form? Aqui nós temos mais uma caixinha, tá? Da negative form. Essa grammar box também está no Be Bilingual, está na página 99 do livro de vocês. Vocês podem acompanhar de lá. E é muito simples, tá? A formação da forma negativa no passado. Eu acrescento o did not, auxiliar de passado, e transformo ele em didn't. Olha só. I didn't. Eu estou negando. Se eu não joguei videogame, I didn't play videogame. Ué, teacher, play? Mas cadê o ED do final? Na forma negativa, eu retiro esse ED. Por quê? Porque eu já tenho o auxiliar marcando o simple past. Então, se eu vou falar que eu não estudei, I didn't study. O verbo volta para a forma base, ok? I studied. Eu estudei. Eu não estudei. I didn't study. Eu tenho ele conjugado aqui em algumas pessoas. I didn't study yesterday. Eu não estudei ontem. You didn't study yesterday. Você não estudou ontem. She didn't study yesterday. Ela não estudou ontem. He didn't study yesterday. Ele não estudou ontem. We didn't study yesterday. Nós não estudamos ontem. Então, eu tenho aqui simplesmente uma repetição. I didn't study. You didn't study. He didn't study. É muito simples. Você coloca logo após o pronome ou o nome didn't, que é o did not, como a tia explicou, né? Auxiliar de passado mais o not, marcando a negativa, e o verbo na forma original, a forma base, ok? Aqui a teacher colocou alguns exemplos. She played basketball last weekend. Affirmative form. Aqui eu tenho na forma afirmativa, she played basketball last weekend. Ela jogou basquete no último fim de semana, ok? Forma afirmativa do simple past. O que eu acrescentei é de. Agora eu quero falar que ela não jogou. O que eu acrescento? Didn't. Olha o verbo play na forma original. Ele volta para a forma original, na forma negativa, ok? Ela não jogou basquete no último fim de semana. She didn't play basketball last weekend. Ok? Perceberam a transformação? Afirmativa, negativa. Negativa, acréscimo de didn't, verbo play na forma original. Ok? They arrived at home. Eles chegaram em casa. O verbo arrive é um verbo que termina em E. Então, eu só acrescentei o D na forma afirmativa do passado. E como eu nego isso aqui no passado? They didn't arrive at home. Verbo arrive na forma original, forma base. They didn't arrive at home. Eles não chegaram em casa. Ok? Yes? Let's move. And now we have the interrogative form. Agora nós vamos fechar com a forma interrogativa. Tenho aqui a nossa box, grammar box. Essa grammar box está na página 103, tá? No seu Be Bilingual 4, lá na página 103.
Yes, 102. 102 é porque na página 103 tem a continuação. Na página 102 eu tenho interrogative form. E como eu formo? Olha aqui os exemplos. Did I study yesterday? Auxiliar did. Depois eu tenho o pronome I, o verbo study na forma base e o complemento. Did I study yesterday? Eu estudei ontem. Você estudou ontem? Did you study yesterday? Ela estudou ontem? Did she study yesterday? Então a construção did, que é o auxiliar, tá? Mais subject, pronoun, o pronome, mais o verbo na forma original, assim como nós fazemos a negativa com o verbo na forma original, a interrogativa também. E o complemento, no nosso caso aqui nesse exemplo, é o yesterday. Eles estudaram ontem? Did they study yesterday? Nós estudamos ontem? Did we study yesterday? E por aí vai, ok? A mesma forma para todas as pessoas. She played basketball last weekend. Coloquei mais uma vez o exemplo aqui. Ela jogou basquete no último fim de semana, no passado. Só que está na forma afirmativa. Agora a gente está aprendendo a passar para a forma interrogativa. Did na frente, pronome she, o verbo, que aqui é play, jogar, e o complemento basketball last weekend, sem esquecer do nosso ponto de interrogação, que é chamado de question mark. Repete com a teacher. Did she play basketball last weekend? Entonação de pergunta. Did she play basketball last weekend? Ela jogou basquete no último fim de semana? They arrived at home. Eles chegaram em casa. Eles chegaram em casa? Did they arrive at home? Did, pronome, verbo arrive na forma base e o complemento com interrogação. Did they arrive at home? Eles chegaram em casa? Did you adopt this pet? Bom, aqui nós vamos responder essa perguntinha de maneira bem curtinha, tá? É chamada de short answer. Se eu pergunto, did you adopt this pet? Você adotou esse pet? Você pode me responder com yes, I did. No, I didn't. Repete com a teacher. Yes, I did. No, I didn't. Sim, eu adotei, ou não, eu não adotei. Você adotou esse pet? Yes? Repete com a teacher. Did you adopt this pet? Você adotou esse pet? Forma curtinha de responder. Yes, I did. No, I didn't. Bom, a gente encerra aqui a primeira parte da nossa aula. Essa unidade é um pouquinho grande porque além de pontos gramaticais, temos vocabulário. O segundo vídeo vem logo a seguir como Be Bilingual 4, ok? Módulo 8, parte 2. Ok? Bye, bye. See you soon.